Olá, corajosos, corajosas, corajosas, corajosos, todo tipo de corajoso desse podcast. Estamos aqui mais uma semaninha, eu e Demauro. Olá, ouvinte. Quer dizer, olá, Cintia Cruz, né? Primeiro Cintia Cruz, depois o ouvinte. O ouvinte que se lasque é a segunda prioridade deste, Gente, eu deste tenho podcast. prioridade nesse podcast, exatamente. Eu tô Exato. aqui, né? Bom, essa semana a gente vai conversar sobre uma vida quase eterna que é viver 100 anos. E de onde veio essa ideia aí, porque não paro de pensar nisso agora, gente. Então, eu vou começar dando contexto, tá, Bruno? De onde veio isso? Bom, tudo começou com a Isabel Allende, que é uma autora muito famosa, muito conhecida. Eu acho que na Latinoamérica, ela é a que mais vendeu livros, assim, ela, enfim, né? E eu nunca tinha lido nada da Isabel. Pecado este, porque Thaís Steinbach é muito fã de Isabel, já tinha falado, mas, enfim, nunca tinha entrado aí na minha rota e tal, beleza. E aí eu comecei a ler, né, comecei a Isabel, o livro dela, acho que mais famoso é A Casa dos Espíritos, que tem um filme com a Meryl Streep, acho que com o Antônio Bandeira e tal, um livro que não é novinho, é antigo, que também ficou muito famoso, enfim, que vale a pena, vai estar aqui nas nossas dicas no final do episódio. Mas eu li Violeta, foi o livro. E Violeta vai contar a história de uma mulher que vive 100 anos. Ela nasce em 1920, na pandemia de gripe espanhola, e aí a gente vai acompanhar a trajetória dela até 2020. Então, ela passa pelo século, e como a Isabel é chilena e vem de uma família envolvida em política, eu achava que ela era filha do Salvador Allende, mas não, ela não era filha, mas de alguma maneira ele teve ali muito presente na criação dela e tal. Então, todo aquele contexto da ditadura e tal, ela viveu isso muito, a própria autora, né? E isso aparece, esse contexto político e tal, aparece muito nos livros dela e essa crítica com o olhar feminino disso tudo. Então, o livro é legal por ela viver 100 anos, pelo contexto político, por você olhar para essa América Latina com essa coisa do quão os povos originários foram sendo massacrados e tudo bem, ninguém fez nada, é assim mesmo e tal, enfim. Então, ela passou por muita coisa, né, no livro, a personagem, a Violeta. E por muitos amores e tal. E mesmo até o final da vida ali, ela estava envolvida com alguém ou se descobrindo, amando alguém mesmo aos 60 anos, 70 anos e tal. E as mortes, né, os lutos que ela foi vivendo, enfim. E aí, depois que eu li esse livro, gente, acabou minha paz na vida. Porque a gente está num contexto de vida, isso falando, claro, né, gente, da nossa bolha aqui, que a gente tem acesso à saúde, à vacina, a tratamentos, a mil coisas, a gente sabe de muita coisa, a gente sabe como envelhecer melhor, envelhecer com mais saúde, então a chance da gente viver aos 100 anos é muito grande. E aí, para mim, que tenho 40 anos, para o Bruno, que tem 22, é, como cai na cabeça de vocês a ideia de que tem mais 60 anos de vida? Você tem mais 60 anos de vida, você tem mais 40 anos de vida, você tem mais 80 anos de vida. Eu não sei, assim, é claro que você pode sofrer um acidente, você pode, enfim, mas o foco aqui tá, e se eu viver 100 anos? Como vai ser? E se você viver 100 anos, Bruno? Você tem mais aí 70 anos pela frente. Como cai para você isso? Pensar que você tem mais 70 anos de vida. Cai por muitos lugares. Eu lembro quando eu fiz 30 anos, 31 mais ou menos, eu tive meio que uma crise ali de reflexão sobre. Quando você é mais jovem, né? Você pensa o que que você vai ter já com 30 anos, né? Tá casado, filho, e não sei o quê. E aí eu lembro de ter essa sensação, e aí eu lembro de pensar, depois, né, no momento eu só tinha ficado triste, mas depois de pensar de tipo, puta, em 30 anos eu já vivi tanta coisa, e eu provavelmente não tô nem na metade da minha vida. Imagine o quanto mais para viver, sabe? E aí eu pensei nesse lado, assim, de pensar.
puta, é muita coisa para viver ainda. E esse lado de pensar o quão gostoso é, de pensar que a gente vai viver pelo menos o dobro, mais 30 anos. E é tipo, não, a gente vai viver mais um monte. E como vem esse lado, por um lado de possibilidades e por um lado de medo. E o que eu penso de medo é muito sobre câncer, né? Eu acho que muita gente tem esse Sim, lado de você pensar, de você ficar doente e tal. Mas eu acho que o medo maior é de, pra mim, né, envelhecer sozinho, sabe? E é tão engraçado desse medo de envelhecer sozinho, porque ele vem por um lado onde eu era mais jovem e tinha menos amigos, e como alguns sentimentos ainda precisam ser trocados, sabe? Porque hoje eu não me sinto sozinho, eu me sinto cheio de amigos. Mas quando eu tento aplicar isso, eu penso pelo lado de, putz, eu vou envelhecer e quem será que vão ser os meus amigos que vão morrer primeiro, sabe? E aí é uma bosta. E aí ah, eu tava até falando com a Fran, e aí eu pensei, puta, eu acho que esse vai ser um episódio de chorar. E eu não tava pensando que esse episódio ia ser um episódio de chorar, de pensar assim em perder pessoas, sabe? Como isso vai ser uma bosta. Quando começar a acontecer. Porque vai começar a acontecer, né? e eu passei por um extremo, assim, porque eu fiquei uma semana mexida com esse tema do caramba, vamos viver 100 anos, tipo, quase uma realidade, assim, para mim já estava posto. E aí, na semana passada, a irmã de um amigo muito querido, assim, muito querido, morreu com 43 anos, de um jeito, assim, muito rápido. Deu uma infecção, que deu não sei o quê, uma bactéria no pulmão, UTI e morreu, assim, com Mas eu queria 43 anos. propor uma coisa. Se a gente já começar a falar pela morte, os ouvintes já vão fugir, porque tem muita gente que não quer falar, que não quer ouvir sobre morte, Cíntia. É, claro, mas aí o que eu quero é. Eu, eu não tô. A gente não está indo por um caminho aqui da pura ilusão. Ainda existe uma realidade de que sim, você pode morrer amanhã, isso tudo a gente sabe, né? Mas eu acho que a gente pensa muito mais nessa coisa de e se eu morrer logo, e se não sei o quê, essa coisa mais trágica, assim, tá muito mais presente na gente do que o, meu Deus, vou viver até os 100 anos. E aí, como que vai ser ter mais 60 anos de vida? Isso, não sei também, né? Tô falando por mim, porque eu acho que isso foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, viver tanto tempo. E aí, eu pensei várias coisas, assim. Pensei que se você tiver filhos, como é ver o seu filho ter 70 anos, ou ver o seu filho com 80 anos. A Isabel Allende, a autora, ela tem 80 hoje, 81 eu acho, e a mãe dela ainda está viva. A inspiração para o livro, lá da Violeta e tal, pelo que eu entendi, foi a mãe. E a mãe tem 100. Então, para alguém que viu um bebê, que viu essa menina adolescente, viu ela há 20 e poucos anos casando, primeiro filho, como será que é você, como mãe, olhar para um idoso de 80 anos e ele é seu filho, sabe? Deve ser uma coisa muito doida, assim, porque eu acho que quando as pessoas se imaginam mães e pais, elas imaginam a criança, ela crescendo, mas 80 anos, você é mãe de alguém que tem 80 anos, é uma coisa muito doida, né? Assim, Você é mãe de alguém que já é avó de alguém, né? É basicamente isso. É muito legal que trazer esse lado, loucura. porque é, eu acho que é como tem a porcentagem de pessoas que tem no nosso círculo, né, de que é mãe de alguém que já tem 80 anos, é menor, então a gente acaba tendo essa visão exatamente de mãe, de ser pai e mãe de criança, né, de criança e de adolescente, de jovem adulto. E a gente não reflete por esse outro lado, que é justamente pessoas que já viveram bastante. E de pensar também o quanto é provavelmente muito gostoso de você. Quando seu filho tá adulto, né? Nessa parte de você. Imagina, tem alguém do seu lado ali que é alguém que você criou e é adulto. Será que você consegue ver como adulto? Porque tem pais que nunca conseguem ver, ah, leva o casaco, né? Imagina falando para seu filho de 80 anos, não esquece de levar o casaco para Você tem que se cuidar melhor, né? Tipo, meu filho, tem uma coisa muito legal na história da Isabel Allende, assim, que também foi outra coisa que me fez pensar muito, porque agora eu tô lendo um livro que é autobiográfico dela, que chama Paula, que ela vai contar sobre a filha durante uma doença e tal, enfim. E aí eu li uma entrevista dela, que a gente vai deixar o link aqui, porque olha que coisa maravilhosa, né? A Isabel casou muito novinha, acho que com
20 e poucos anos, assim. E aí, ela casou, ela teve, acho que, 2 filhos com esse cara e tal, não sei o quê. Eles ficaram quase 30 anos, acho que 28 anos juntos, e ela resolveu se separar. Quando ela resolveu se separar, as pessoas falam: Meu Deus, você tá maluca? Vocês têm quase 30 anos juntos, 2 filhos, uma vida toda feia. Não, nossa, o que que vai ser da sua vida e tal, não sei o que, blá, blá. Beleza, ela se separou. 1 ano e meio depois, ela conheceu um outro homem, Willie. Se apaixonou loucamente, se casaram. Ficaram quase 28 também anos juntos e tal. E aí, eu não sei se ele morreu ou se eles se separaram. Eu acho que ele morreu. E aí ela ficou sozinha de novo. Tipo, 2 casamentos de 30 anos. Isso já é uma coisa louca de se pensar, né? De quase 30 anos. E aí, ela tava com acho que 78, assim, numa entrevista, perguntaram para ela, né? Nossa, então é isso, né? Foi quase, agora você vai morrer sozinha. Ela falou: Não, eu tenho esperanças de encontrar outra pessoa. Tipo, imagina, eu quero continuar vivendo amor e tal, e não sei o quê, né? E um cara, um advogado de 70 e poucos anos também, ouviu a entrevista e começou a mandar e-mails para ela. E aí eles começaram nesse TTT, ela conta na entrevista que a assistente stalkeou ele, né, para saber quem que é esse cara, tipo assim, enfim, era um advogado, acho que de Nova York e tal, e ela mora na Califórnia. E aí, quando eles se conheceram, super se apaixonaram. Pouco tempo depois, ele foi morar na Califórnia com ela, enfim, e ela tá lá vivendo. E aí, ele sempre falava: Vamos casar. Porque eu acho que eles não moravam juntos, não sei como é que era. E ela sempre enrolava ele, assim, tipo, ela não, a gente pode ser amantes, eu não quero um casamento. A pessoa é isso, gente, 78 anos, tipo assim, ai, né? Aí ela, não, não quero casamento, né? Até que teve uma hora que ela aceitou. E então hoje ela tá no terceiro relacionamento dela com 80 anos de idade. E aí ela traz isso, essa coisa do desejo, de ter tesão por alguém, de como é o sexo, porque ela diz que as mulheres, elas são tema de arte, de obras de arte, né, de livros e de não sei o quê, até no máximo 50. Se estuda a mulher até a menopausa. Depois, elas ficam invisibilizadas, elas não existem mais, elas não são tema de entrevista, de conversa, de livro. Então, é como se a sua vida também, depois dos 50 deveria ser assim, invisibilizada. Tipo, acabou para você, querida. Por isso que ela faz tanta questão de trazer isso nos livros dela, assim, falar de que, sim, aos 50 você pode rever sua vida, você pode pensar num outro trabalho, você pode ver uma coisa que você nem gostava e que agora vai ser super legal e você vai se dedicar, inclusive o sexo. O sexo que você tinha lá no seu primeiro casamento, de quando você tinha 20 anos, ele provavelmente vai ser muito diferente de quando você tiver 50. O quanto você conhece seu corpo, como você entende seu desejo. Então, é muito legal. A entrevista, assim, é uma mulher fascinante de conhecer. Eu de pensar nisso, o sexo vai ser muito melhor, maravilhosamente melhor, se você pensar de quando você tinha 20 anos. Porque 20 anos era só hormônio, né? Era só a loucura do hormônio, não era tanta segurança e conhecimento do seu corpo, né? E sabe que pensando nisso, eu até fazia piada de, tipo, ela tem que falar com uma terapeuta dela, que ela tem um teto aí que os relacionamentos dela só duram 30 anos, ela precisa superar Só esse, duram. esse prazo, né? Exatamente. Que é isso? Tem que 30 anos ver, é pouco. tem que passar. E como é gostoso de pensar essa parte, né? Ela encontrou 3 amores. Bem, isso é um outro tema, né? Mas eu vou colocar aqui de qualquer maneira, que é como é você estar aberto mesmo ao amor, né? Para conseguir encontrar o amor, porque é, talvez você viva a vida toda sem encontrar, porque você está completamente fechado para as pessoas, né? Mas não quero entrar nesse tema, é só uma reflexão que veio na minha cabeça. E nessa parte da idade. Sabe que quando eu penso nisso da idade, eu acho que a gente até falou aqui em outros episódios, né, do como a gente realmente exclui as pessoas mais velhas dos locais, se a gente pensar em pubs e baladas e tudo assim, como que são para pessoas mais jovens. E aí você vê uma pessoa mais velha ali, é tipo, é diferente. Uma pessoa mais velha tá ali. E aí você tem balada só para pessoas mais velhas. É tipo, mas como que a gente exclui a sociedade, né? Porque
A gente vendo que a gente vai viver até 100 anos, vai ser uma coisa normal, aí você vai só poder viver até 35 anos com esse grupo de jovens, e aí de 35 a 100 você vive com quem? Sabe? Onde que é esse grupo? Onde você vai existir? Você vai ficar só em Ah, casa? meu Você não vai amor. fazer De nada? Mauro, a gente tá no capitalismo, meu querido. Você acha mesmo que as pessoas não vão criar coisas específicas, enfim, né? Já O tem, né? capitalismo falha, O capitalismo falhou, falhou, falha e falha e falhará. falhará. É, João, um abraço. Pera, e aí, se estiver ouvindo a gente, beijo pra você. esse ponto do. Eu entendo que vai ter soluções, mas é soluções separadas ainda, sabe? Claro que o capitalismo vai criar local para a gente gastar dinheiro e viver experiências, mas é esse ponto de a gente incluir e aceitar diferentes grupos de idade, sabe? Por causa dessa longevidade. E um ponto que eu penso muito é. Não sei se você já quer entrar nisso, você tem outros pontos, Pode mas eu falar. vou jogar aqui e a gente decide. Que é sobre quando a gente pensa muito em coisas que a gente tem para fazer, que a gente tem vontade de fazer, eu sinto que existe muita coisa de a gente deixar para depois e pensar que a gente pode fazer isso no futuro por causa de a gente pensar que a gente tem muito tempo na nossa vida, sabe? E eu não quero entrar no imediatismo e pressão, eu tenho que fazer tudo agora porque eu posso morrer amanhã. Não, isso é uma outra loucura que não é saudável você pensar que você pode morrer amanhã e você tem que viver tudo agora, porque é muita pressão. E é justamente como a gente entende de que tem coisas que realmente a gente pode deixar para amanhã porque a gente tem essa sensação e quase certeza que a gente vai viver bastante. Mas como que a gente acaba não vivendo coisas agora, sabe? Por exemplo, se você quer começar um hobby de fazer, sei lá, começar a escalar, você talvez pense num futuro e deixe para um futuro muito longe que não coloca algo concreto por causa de a gente ter muito tempo, sabe? E como que a Uhum. gente traduz isso para uma realidade gostosa de pensar que se você quer realmente escalar, você pode entrar no Google, descobrir onde tem uma escola, ligar e ir na semana que vem nesse lugar, sabe? E é como a gente se cuida hoje de viver experiências e fazer coisas agora, sem deixar muito para o futuro, sabe? Ah, no começo do ano eu vou começar a fazer não sei o quê. Mas você pode ver algo Qua- para a semana que vem, sabe? Quando vai chegar a hora, né, de você fazer uma É. coisa que você gosta, que você, Porque a gente enfim. tem muito tempo e a gente não consegue traduzir isso para um momento de, apesar de eu ter muito tempo, o que realmente eu queria colocar minha energia agora, sabe? Viver coisas agora. E sem pressão, né? Sem tipo, eu tenho que viver tudo agora. Numa coisa gostosa, numa coisa que vai Ah, naturalmente. mas sabe como eu resolvo isso dentro de mim, assim? E essa coisa, né, do falecimento da irmã do meu amigo, desses opostos que eu fiquei imersa aí nesses últimas semanas e tal, no meu coração, eu entendo que se me desse um piripaque agora e eu tivesse consciente de que eu tô para morrer, provavelmente os meus arrependimentos estariam muito mais relacionados às pessoas que eu gosto e não às coisas mais materiais assim que eu não fiz, os lugares que eu não conheci e tal. Então, eu acho que a minha emergência, a minha urgência, ela tá muito mais voltada para isso, para as pessoas que eu amo. Então, deixar assuntos não resolvidos, não falar coisas que eu estou sentindo e tal, é uma coisa que eu tenho mais urgência. Que eu sinto que eu sei que tem coisas que precisam de maturação, né? Não dá para você tentar resolver tudo na hora e tal, enfim. Mas eu tenho hoje muito mais urgência nisso, em as pessoas que eu realmente amo saberem que eu realmente amo e falar o que eu sinto e estar com elas ali dentro do que eu consigo e tal, e ficar tá em paz com isso. Essa é a minha urgência. As outras coisas, eu acho que a gente às vezes se perde mesmo na vida, começa a trabalhar igual maluco, aí lembra que, meu Deus, eu não faço nada por mim há sei lá quantos meses e tal, enfim, né? A terapia tá aí para isso, para ajudar a gente a lembrar, né? Eu tenho uma paciente que ela sempre traz assim, e ela escuta a gente, então é para você, gata. Ela sempre começa a sessão assim. Eu me dei conta que este ano eu não fiz nada por mim. Eu não sei o que, tipo assim, meu Deus, né? Aí quando a gente vai olhar, cara, mas ela teve um ano todo maluco, com milhões de coisas acontecendo, assim, mudanças, coisas difíceis mesmo e tal. Então, sim, gente, às vezes a gente fica um tempo sem fazer nada pela gente, porque não tem nem energia para isso, porque tem outras coisas, enfim, né? E aí a gente acorda na terapia e fala, ai, putz, é mesmo, deixa eu
menos chicote e mais ação para o que que eu vou fazer então por mim agora que eu me liguei disso e tal, né? Mas é isso, assim, eu tento deixar em ordem, sempre organizado, sempre os meus afetos, os meus amores, as pessoas que eu gosto, porque se me der um piripaque agora, eu tenho certeza absoluta que é isso que vai me doer, assim. Então, é isso. Essa é a minha dica, essa jovem senhora madura de 40 anos. Eu, eu Famo... vejo. 40 anos, a famosa meia-idade, que hoje em dia já não é bem meia, né? Meio do que exatamente, né? Não sei. Não é meia, porque 50 seria meia, né? Por causa do É, 100 ali. Sabe que isso é uma coisa bem gostosa de pensar, sabe? Porque eu vejo a gente. Eu acho que o primeiro é esse coisa de se cobrar como exemplo da sua paciente, né? É um loop infinito que a gente vem da nossa sociedade, muito isso, de que a gente tem que estar produzindo, a gente tem que estar sendo promovido, tem que estar ganhando aumento e tudo mais. E, tipo, muita cobrança. E a gente tem um episódio sobre ser mais gentil com você mesmo, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. A gente vai pôr. E eu penso muito nesse lado que você disse dos amigos, porque eu concordo das experiências, sabe? Eu vejo o quanto eu coloco energia em falar com as pessoas, em fazer ligação e conversar. E até ouvinte, semana passada não teve episódio, porque eu e Cíntia fizemos uma ligação. Na hora de gravar, a gente falou, não vamos gravar nada, vamos só ficar batendo papo. E a gente não gravou o nosso papo, exatamente, gente. óbvio, para Que, não ser que a gente tem processado nem saudade nada. um do outro, Uhum. né? Muita E a saudade. gente, aí a gente sempre se encontra rapidinho para poder gravar, com foco no que vai falar e tal, aí não sobra tempo. Então a gente falou, já que temos essa agenda, vamos usar aqui para fofocar mesmo. Então no futuro você vê essa semana não saiu episódio, sinta o amor, porque a gente provavelmente vai estar ali batendo um papo e acabou não gravando e colocando na internet. Cuidando Então, da nossa amizade, é isso. exato. E como é gostoso de pensar que é isso, sabe? O colocar energia é justamente mandar mensagem, sabe? Lembrar da pessoa e tudo mais. E isso é tão diferente pra mim porque eu não conseguia ver amizades dessa maneira, assim, sabe? Amizades eram. Eu não conseguia me conectar com pessoas, né? E aí eu não conseguia ter sentimentos e tudo mais. Obrigado, terapia, por ter me ajudado com isso. E eu lembro de. Foi um momento de morte que aconteceu também, quando a minha mãe faleceu. Eu lembro de ver a morte como algo tão simples, sabe? E eu não percebi que aquilo foi também traumático, né, para mim. Mas eu não percebi o quanto eu via a morte como, se eu morrer, tá beleza, sabe? E aí eu não via como eu deixei de pensar para esse outro lado, tipo, mas espera, se eu morrer, tem um monte de amigo meu, eu quero continuar vendo eles, sabe? Eu quero continuar conversando com eles e eu quero falar, eu quero pôr coisas para fora, eu quero me expressar, eu quero criar e não, se eu morrer é uma bosta, não quero. E aí veio esse outro lado de pensar, tipo, eu aceito a morte, eu não tenho medo da morte, mas eu não quero morrer, eu quero continuar aqui, tem um monte de coisa para fazer ainda, um monte de pessoas e coisas para sentir. Isso que eu acho legal, sabe? Vem muito nesse lado, como você disse, no sentir, no compartilhar. E claro, tem sentir de viagens e tudo mais, mas as pessoas são de graças, né? A gente fazer uma ligação de vídeo, a gente ir na casa de alguém tomar um café é de graça, praticamente. E como a gente coloca tanta energia na experiência e no viajar, e não se dá conta do como é gostoso estar na casa de alguém ali, levar um bolinho e ficar tomando café com a pessoa, falando merda e vivendo um monte de coisa. Isso é maravilhoso. Inclusive, Cíntia me deu um bolo, porque eu queria te ver, quero um bolinho com café. E Claro. Cíntia é uma daquelas pessoas que acorda tarde, e aí você acorda cedo, uma pessoa que acorda cedo, você tem que fazer o próprio café. Eu acho que Cíntia acorda É. tarde já sabendo que vai ter um cafezinho pronto para ela, entendeu? Gente, para mim E não tem coisa melhor do que acordar na minha própria casa e os meus amigos já fizeram o café da manhã, que eles já estão tão em casa que já sabem onde é o café, já colocaram a mesa, já, entendeu? Coisa maravilhosa, amo. Alimentaram os gatos, né? A casa já tá, lavou a roupa, já tá ali. Ó. Já tá Nossa, você viu tudo acontecendo. isso? Ai, que delícia. E sabe uma coisa também que viver 100 anos me traz, que é a gente tem, bom, a gente falou desse lance dos amores e tal, né? E a gente também tem a noia da carreira. Tipo, do trabalho, não sei o quê, aquela ilusão de que vai fazer. Eu falo ilusão, gente, porque eu acho muito improvável que, se você viver 100 anos, a sua carreira não vai ser a mesma em 100 anos.
as coisas vão mudar. Talvez você continue com a sua carreira, mas a ferramenta vai mudar, o jeito que ela é feita, como as coisas acontecem e tal, enfim. Então, olha aí os últimos 100 anos como o trabalho mudou e está diferente. Então, a chance do seu trabalho ficar muito diferente nesse contexto é enorme. E aí, eu acho que isso pode te dar angústia, porque você fala, meu Deus, eu estava aqui com a certeza de que eu ia ser advogado, engenheiro, psicólogo, manicure, não sei o quê, e estava bom isso, não sei o quê, e agora talvez não, né? Já me tiraram essa certeza. E por outro lado, tem um lado legal que é, cara, sim, talvez você vai ter muitas outras carreiras, vai fazer coisas muito diferentes. E para algumas pessoas isso é estimulante, né? Assim, para quem talvez já não está muito feliz com o que está fazendo, isso, sei lá, existem muitos de você em relação ao trabalho que podem aparecer nesses próximos anos da sua vida. E a Isabel fala muito sobre não é bem sobre encontrar um propósito, mas ela fala muito sobre é meio propósito, mas se engajar em alguma coisa, né? Assim, você realmente, sei lá, seus filhos já estão criados, você já tem um monte de certeza na vida, seus amigos já estão. Então, assim, tá. E agora? Você vai se engajar em alguma coisa? Você vai se envolver em alguma coisa só por gostar mesmo, não porque tem que criar filho, tem que não sei o quê. Então, também tem esse lado, né? Quando a gente fala do carreira, eu acho que o mais difícil é lidar com o medo, né? Eu troquei de carreira já uma vez, possivelmente vou trocar mais vezes. E como é esse medo, né? De como é de pensar. E às vezes, como se disse, a gente nem troca de carreira, a gente só adapta um pouco. E como é esse sentimento? Porque até quando eu dei esse exemplo do a gente tem que ganhar mais dinheiro e ser promovido constantemente. É como se em momentos da nossa vida a gente não ganhasse mais dinheiro, só mantesse a mesma quantidade e mantesse o mesmo cargo, não fosse crescer, sabe? E às vezes não, muitas vezes está bem você ganhar o mesmo dinheiro e manter o mesmo cargo. Se você ganha aumento e fica sempre sem dinheiro, o problema está como você maneja a sua renda, né? Claro, quando você já está ganhando um dinheiro suficiente para você poder ter uma vida confortável. Não estou excluindo aqui que por muita parte da nossa vida, por muito tempo, a gente precisa trabalhar para caramba porque a gente não tem o que viver de experiências. Isso é sobre o capitalismo. Vamos deixar um outro episódio para falar sobre isso. E podemos deixar até links aqui de sugestões de outros YouTubers que fazem isso. Mas o quanto é. Eu vejo, eu estou num momento na minha vida hoje que o meu trabalho é importante e é importante trabalhar num local onde pessoas me ouvem, que eu tenho espaço para mudar coisas e eu não sou bloqueado, sabe? Isso é importante. O dinheiro é importante, mas tem outras prioridades, sabe? E é muito difícil a gente parar e aceitar isso, porque eu sinto que tem muita parte do lado externo também, que na nossa vida, principalmente com idades, com X anos é esperado que você seja diretor de não sei o quê. E aí é tipo, mas se eu tô agora com isso, ainda falta 10 anos, eu tô longe de ser diretor, eu não vou conseguir, tipo, não, pera. O diretor é para você, é para a sociedade, porque espera que com 50 anos você tenha tal coisa. E é muito do que a gente vive e as idades vêm pela nossa cultura, né? E isso é muito legal de pensar que é tipo, a gente hoje vem desafiando o normal, né? A gente vem desafiando a entidade de ter filhos pessoas que não querem ter filhos. E como isso para algumas pessoas é um choque. Como assim você não quer ter filho? A gente veio aqui para ter filho. Tipo, a gente realmente veio aqui para ter filho? Sobre casamento, sobre monogamia e não monogamia. E as conquistas das idades, também a gente precisa rever isso, né? Porque pra gente, o que a gente quer com certas idades? Tentando remover o que o mundo dá pra gente. Porque o mundo dá pra gente você trabalhar que nem louco e você ganhar promoção que nem louco e ver pouco a sua família, porque você trabalha 10, 12 horas, e olha quanto isso tem de traumas em pessoas que não veem os pais, porque eles trabalham muito, sabe? De novo, é diferente se você tá no momento que você precisa trabalhar, que você não tem muito dinheiro. Mas essa reflexão tem que vir muito da gente, né? E a idade é essa parte também. E a gente só começa a ver quando a gente começa a ter idade, como eu disse, com 30 anos foi o primeiro momento em que eu tive essa reflexão de tipo, nossa, eu não comprei uma casa, eu não tenho tal coisa, tipo, não tenho filho. Eu imaginava isso quando eu tinha 14, porque o mundo me dizia que eu tinha que comprar uma casa quando Agora adulto e que eu tinha que ter penso por mim filho. mesmo, Exato, agora que eu penso por mim mesmo, e aí é amedrontador também pensar pela gente mesmo,
Porque seguir o que o mundo dá é como seguir o que o trabalho dá, né? Você faz isso e você tá certo, você ganha mais dinheiro, você ganha promoção. Mas quando a gente escolhe a própria escolha, quem que valida que tá certo o que a gente escolhe? E se eu escolhi errado ter 30 e poucos anos e ainda não ter filho? É tipo, não sei. Eu não sei, só vou descobrir depois. É amedrontador pensar sobre isso. Ô, Bruno, mas você sabe que eu tenho percebido, assim, nos pacientes de 30 e poucos, tem um movimento, assim, quase que por todos, que é esse lance do trabalho. Não é que não tem mais importância, mas do trabalho realmente estar naquele lugar de só serve para me dar dinheiro e é com esse dinheiro que eu vou fazer o que eu quero de verdade. Então, aquela lógica de que o trabalho é tudo, é uma parte super importante da sua vida, é o que. Eu acho que para essa geração isso já está muito diferente, assim. O trabalho tem importância, ele é uma parte lá e tal, mas ele está ficando num lugar muito mais de eu tenho que fazer isso para proporcionar aquilo. Pronto. Se eu gosto de viajar é para bancar minhas viagens, se eu gosto de me cuidar, de praticar esporte, é para bancar essa estrutura aí do esporte que eu quero e tal. Enfim, tem perdido muito esse lugar do nossa, o trabalho é tudo que eu sou, como foi com as gerações anteriores, né? Assim, o trabalho é tudo que eu sou meu trabalho, o meu sobrenome é o nome da empresa e tal. Isso está mudando, gente. Assim, eu que acompanho gente todos os dias da minha vida e gente pensando sobre elas mesmas e tal, eu tenho visto isso com muita clareza, assim. Eu queria jogar para o ouvinte que é. Vamos pensar assim, que a gente trabalha 8 horas por dia. Se o mundo agora concordasse que a gente vai trabalhar só metade do período, 50% do que a gente trabalha, ia manter o mesmo salário, ia manter a mesma coisa que você tem, mesmo cargo, todo mundo ia trabalhar 50%. Tem alguém que não aceitaria isso? Se você responda, você não, eu gosto de trabalhar horas longas e tudo mais. A promoção continuaria a mesma se você só trabalhasse 50%. Todo mundo vai trabalhar 50%. Esse é o acordo. É tipo, é isso. A gente trabalha porque a gente tem que trabalhar. A gente, claro, coloca motivação e promoção e ajudar a crescer as pessoas nos nossos times e tudo mais, mas a maior parte do nosso trabalho é porque a gente tem que trabalhar. E a gente precisa aceitar isso. E eu gosto do meu trabalho, eu gosto de resolver problemas. Essa é a maior coisa. Eu posso resolver problemas nesse trabalho ou em outro lugar, e eu escolho resolver aqui, nessa área, que é esse o que me motiva. Conversar com pessoas, resolver problemas. Mas se eu pudesse trabalhar meio período para ganhar a mesma coisa, eu trabalharia meio período. Porque eu acho que todo mundo no meu time também trabalharia meio período. A gente tem mais um monte de outras coisas para fazer, sabe? E é claro que até a gente pensar nisso, mas eu faria o quê com outro período? Exatamente, a gente nem sabe o que fazer ainda. Porque a gente tá tão no negócio de tem que trabalhar pra caramba que a gente nem sabe o que fazer com 50% do nosso tempo se fosse dado pra gente, né? Nossa, por outro lado, é muito doido pensar que a gente não é dono de 50% do nosso tempo, né? Assim, de que não tem como. É uma falsa liberdade esse lance do trabalho, porque é isso, né? Agora as empresas estão nesse movimento de querer voltar para o presencial. Tem algumas voltando completamente já, enfim, e você está lá à mercê disso. Você pode xingar, reclamar, não sei o quê, nananã, eles não vão repensar, porque você está incomodado, porque a equipe inteira de marketing não gosta, ou porque a equipe inteira de produto não gosta. Não, eles vão fazer e pronto, e você se submete. Ah, mas você pode não se submeter, vai pedir demissão, sei lá, né? Ir para outro lugar. Pode, mas assim, de repente outro lugar também muda e assim vai, né? É uma coisa, enfim, não quero ficar me aprofundando muito nisso, não, que é muito deprê. A gente O pode quanto a fazer um gente é episódio sobre dependente, isso. escravo do trabalho. Eu acho que a gente pode fazer um episódio sobre capitalismo, trabalho e tudo mais, para cobrir esses pontos, porque tem investimento em imóveis, o dinheiro Tem. controlando a gente voltar para o escritório, tem um monte de vertentes ali, e é a lavagem cerebral, que é tudo do capitalismo e tudo mais, né? Não é sobre, assim, não é sobre produtividade, não é sobre isso. Tem tantas coisas por trás desses movimentos das Nunca é empresas sobre voltarem para o preço. produtividade. Nunca é sobre produtividade. Eu acho que uma outra coisa também que me pegou nesse lance dos 100 anos, porque gente, eu tava tão assim com esse tema que eu tava até esses dias no Uber, super conversando com o motorista do Uber sobre isso.
enfim, maravilhoso. Ele trocamos muita ideia, porque eu estava em São Paulo, um trânsito do caralho, você não consegue andar 5 km sem ficar 2 horas no carro. E aí ele falou: Nossa, mas eu acho que para o mundo não ia ser bom as pessoas viverem até os 100 anos. Aí eu, como assim para o mundo? Ele, porque olha a lógica que ele teve, né? A lógica do trabalho. Ele falou: porque a pessoa se aposenta aos 60, e aí? Ela vai depender, do INSS, da aposentadoria, por mais 40 anos. É muito tempo. E essa pessoa não vai mais produzir, não vai mais fazer nada, não vai mais trabalhar. Quem é jovem vai ter que trabalhar por elas ou para elas, tipo, e aí ele ficou muito nessa lógica assim do trabalho, que, enfim, é uma lógica válida, né? Tipo, tá, e aí? Você com 60 anos você para de trabalhar, você não produz mais, você não traz mais nada para essa comunidade, enfim, Porque o né? problema tá pensar que é justamente com 60 anos você praticamente deixou de existir, sabe? Que a gente Quem falou que a exclui. pessoa não quer trabalhar, não quer fazer coisas com 60 Exato. anos, né? A gente exclui tanto dos convívios sociais quanto do pensar que a pessoa não vai produzir mais, porque ela tá se aposentando. É tipo, as pessoas não querem parar de trabalhar, elas querem parar de trabalhar 80 horas por dia. É isso que elas querem parar de trabalhar. E a gente tem espaço para criar espaços de pessoas mais velhas trabalhar meio período, sabe? A gente não tem quase lugar nenhum trabalhar meio período. Tem países que você é normal ter cargos de meio período. Pessoas trabalham meio período e a gente não tem, a gente nem consegue parar para pensar como seria ter pessoas trabalhando meio período. E, por exemplo, pessoas que têm filhos. Você acabou de ter filho, que legal seria você poder voltar meio período por um período, sabe? No trabalho. Sim. Você continua devagar, voltando a entender o que você ficou fora nesse período, e aí depois você volta o tempo, a hora toda. E aí você tem duas pessoas que poderiam trabalhar meio período ao invés de uma só, sabe? Você diminui a carga horária, paga um pouco menos, não metade, porque metade é outra coisa. Mas enfim, esse é outro tópico. E muitos sentimentos aqui vindo nessa parte do produzir, porque é isso, o pensar é que outras pessoas vão ter que trabalhar mais para sustentar o mais velho com 60 anos. E é tipo, não, a pessoa com 60 anos quer produzir, ela quer fazer outras coisas, ela só não quer se matar de trabalhar mais, porque a gente já está errado de se matar de trabalhar antes dos 60. E aí, com 60, na verdade, seria um momento em que você começa a pensar, porque você tem uma outra renda fixa, e aí você consegue colocar energia em outras coisas, né? Para continuar produzindo para você, mas para a sociedade também. E isso também traz eu acho que dá para puxar uma outra coisa que é, cara, a pessoa que viveu contaminada por essa ideia de que a vida só é trabalho, e ela trabalhou loucamente, não sei o que e tal. Quando ela se aposenta, ou quando ela entra num contexto que ela é obrigada a parar de trabalhar, não sobra nada. Então, onde eu quero chegar com isso? Quando eu penso nos meus avós, ou nos velhinhos, assim, que eu tive contato, eram pessoas que a vida inteira, tipo, não eram pessoas com dinheiro, ricas e que tinha grana e tal, então, assim, que subsistiram por muito tempo, que dependiam da terra para comer, tinha que plantar, se a roça não desse certo, estava ferrado e tal, enfim. Então, trabalhavam de sol a sol mesmo. O foco da vida estava no trabalho, não estava nas relações, nos vínculos, no afeto, no amor e tal. E aí, quando isso é tirado delas, e é tirado não só porque ela se aposentou, mas porque o corpo não aguenta mais, porque tá cheio de doença, porque tá com problema no osso, porque tá com artrite de não sei o que e tal, não sobra nada. E aí a gente olha para aquele velhinho prostrado, sentadinho, fica o dia inteiro lá sentado olhando para o nada e tal, não sei o quê. Pensa na vida que ele teve. Provavelmente foi uma vida só voltada para o trabalho. Toda a energia dele estava nisso, o corpo dele estava nisso. E aí, quando isso é tirado, acabou, não sobra nada mesmo, assim, não sobra. Ele não conhece de fato os filhos, então ele vai ter aquele vínculo meio distante, meio estranho. Os amigos são pontuais, ou muitos do trabalho, vinculados ao trabalho, então sobra muito pouco e tal. Se a gente está falando dessa geração de agora, que vai viver até 100 anos, eu acho que vai ser. Acho mais difícil eles serem velhinhos prostrados. Porque hoje em dia esse tema de que trabalho não é tudo, de que você
tá muito mais forte, tá muito mais consciente. E, de novo, gente, falando da nossa bolha, porque sim, eu sei que existem pessoas hoje e que vão existir por muito tempo ainda, que acordam e dormem pensando em trabalho, em subsistir e tudo isso, né? Mas, enfim, tem que falar aqui do contexto que é onde eu alcanço, né? Do meu contexto. No meu contexto, no meu círculo, que são pessoas que têm acesso à terapia, que têm acesso a lazer, essas pessoas não têm só o trabalho, elas têm outras coisas. Então, se tirarem o trabalho da vida delas aos 60, aos 70, vai sobrar muita coisa. E é isso também, né, que eu acho importante a gente entender e pensar. Eu tô pensando aqui o quanto desse podcast a gente tá falando de trabalho, né? Porque é isso, é É, 50% da nossa vida. é, duas coisas que eu queria deixar com esse episódio. Quero deixar essa ideia de que a gente, se você quiser e pensar na sua vida de um jeito mais catastrófico, de que você pode morrer a qualquer momento e tal, enfim, né? Pensar na morte vai ser sempre um mistério, né? Assim, é o grande mistério da vida. A gente não tem acesso a isso, a gente não sabe como é, a gente não sabe o que acontece, enfim e tal. Já que é uma coisa inevitável, você pode ir pelo caminho do meu Deus do céu, posso morrer a qualquer momento, tá sempre com essa ansiedade, essa angústia, esse medo presente. Ou você pode olhar para essa vida longeva e grande e tal, e se entender nessa linha do tempo tão gigante. Assim, eu acho que os problemas eles ficam tão menores quando a gente pensa que, meu Deus, eu vou viver 100 anos, o que que esse BO aqui vai ser na minha memória quando eu tiver 85? Isso aqui não vai ser nada, pelo amor de Deus, né? Então, eu queria trazer isso. E também queria trazer a Isabel Allende, que é maravilhosa, que vocês precisam conhecer essa mulher, assim, conhecer as obras dela. Enfim, eu me encanto por pessoas que viveram tanto e que têm esse amor pela vida ainda, né? Assim, que tem esse encantamento pela vida. Isso é muito lindo de ver. A arte dando esse olhar diferente das coisas, né? Tem aquele livro, A Biblioteca da Meia-Noite, que Cintia maravilhosíssima me recomendou, eu devorei ele na primeira semana que eu comecei a ler. É uma arte leve, bem escrita e te traz reflexões assim gostosas sobre a vida, né? Porque eu ia falar, né? Não tem como a gente pensar, refletir muito nesses tópicos sem terapia, né? Sem alguém te perguntando e você colocando energia. Mas a arte te dá um pouco disso, né? A arte te empresta um olhar de alguém com 80 anos, com 100 anos, alguém com 20 anos, que às vezes a gente esquece desse olhar também. Ela te empresta um olhar e como é gostoso da gente conseguir por um instante ver através de outras coisas, né? E muitas vezes a gente não concorda, como você ouvindo esse episódio, deve ter coisas que você não concorda. Se você não concordou sobre trabalhar 50% da vida para todo mundo, você está realmente presa no trabalho e é uma coisa de que como a gente precisa parar às vezes para se perguntar as coisas, sabe? Listar, tipo no trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa relação, nas nossas amizades, aonde a gente quer realmente colocar tempo e merece nosso tempo, sabe? E claro, o trabalho precisa de muito tempo e a gente não tem muita escolha, a gente tem que pôr. Mas a gente tem outros tempos, sabe? E é como a gente ainda consegue, é onde a gente é obrigado a pôr tempo, como no trabalho, assim, se você pensar que são muitas horas que a gente tem que pôr como a gente consegue também achar espaços para tentar ser mais a gente mesmo e mais feliz, né? E eu acho que até eu venho passando por um momento assim de refletir aonde eu coloco o meu tempo livre, assim, porque eu tive muitos hobbies, tenho muitos hobbies, mas eu coloquei menos tempo neles e eu quero pôr mais tempo. E é isso, se a gente não parar às vezes para se realinhar e pensar, pera, eu comecei a correr de novo, preciso pausar, sentar, escrever e entender. Ah, tá, é isso que eu tô fazendo agora e agora eu quero pôr mais tempo nisso e mais energia. A gente é muito automático nas coisas, né? E a gente sempre vai no que a sociedade diz pra gente fazer e tudo mais. E é gostoso parar, sem brigar com você mesmo, de que, ah, meu Deus, isso. Não, parar e só refletir de, tipo, aonde eu estou colocando energia nos próximos anos e tudo mais. E como é gostoso olhar por um lado positivo para isso, né? Na onde pôr energia, o que te faz bem. E se não tiver nada que você saiba, talvez pedir ajuda. E a gente precisa do externo, né? A gente precisa do outro.
Na terapia é importante, mas também tem os amigos, tem pessoas que te conhecem bem, que a gente também nem sabe como pedir ajuda, né? De tipo, eu quero mais hobbies, eu quero aprender a cozinhar mais. Como que eu faço? Você que cozinha bem, sabe? Me dá umas receitas, eu vou na sua casa, a gente cozinha junto. E como é importante colocar energia em, às vezes, só parar e fazer pequenas coisas para se realinhar de novo. E tomar cuidado que depois, de novo, a gente vai pro padrão de começar a correr de novo, e aí tem que parar de novo, pensar um pouco, respirar, e Sim, aí vai. não tem fim. É. É o ciclo. Eu deixo de dica o filme, né, A Casa dos Espíritos, ou o livro. O filme, a personagem principal do filme, ela é inspirada na avó materna da Isabel e tal, né? Sempre os personagens dela são inspirados. O Violeta, que é o livro que eu li, é inspirado na mãe, mas eu acho que dá para assistir A Casa dos Espíritos e tem um contexto do diário também. Se eu não me engano, o filme começa com uma pessoa jovem lendo esses diários da personagem principal ali. Então também tem uma coisa dessa história longa, assim e tal. Filmes que falam sobre esse lance de viver bastante e tal. Enfim, eu lembrei do Homem Bicentenário, que é com o Robin Williams, como que ele chama? Robbie Williams, É, né? isso mesmo. É. Uhum. Nossa, faz muito tempo que eu assisti também, muito tempo. Queria rever, assim, acho que também traz algumas coisas, assim. O que mais? Você falou que pensou em 3 filmes? Meu Tenho Deus! 3 filmes. O primeiro, A Grande Beleza, obviamente. Esse é um Fala, tema né, para gente? A Grande Beleza. Paolo Sorrentino. E tem o Jepp, que está fazendo na história 65 anos e está refletindo sobre a vida, sobre as escolhas, sobre as amizades, as relações, sobre o futuro, sobre o amor. É um filme maravilhoso, A Grande Beleza. E tem mais um filme de Paulo Sorrentino que é Youth, que é sobre um maestro, que ele compõe música, é o mordomo do Batman com do Christopher Nolan. Você vai ver no trailer, você vai reconhecer ele. Eu estava lendo um negócio antes que ele fala, eu sou conhecido por uma geração como o mordomo do Batman. A minha geração vê você como o mordomo do Batman. Ele tem 60 anos de carreira no cinema. E é isso. Eu tenho uma É, pequena o- janela dele de mordomo do Batman. E é um filme muito bom também de pensar sobre isso, quando as pessoas estão mais velhas que a gente para refletir sobre as escolhas e caminhos que a gente tomou na vida, né? E esse filme retrata muito sobre a nossa escolha pessoal mesmo e sobre a escolha que a sociedade dá e como a gente vive às vezes várias máscaras, mas não vive a nossa realidade, sabe? Porque a gente precisa você é um bom marido, você é um bom pai, você é bom isso. E no final a gente é bom e ruim em quase tudo que a gente faz. E é mais o como a gente põe energia. E tem um outro filme que é um pouco menos sobre isso, de viver 100 anos, mas retrata o tempo, que é Sobre o Tempo, que é um filme gostosíssimo, que parece uma coisinha românticazinha, mas ele é muito mais profundo sobre o cara ter o poder de viajar no tempo, no passado, né, e trocar algumas coisas, mas o quanto isso também pode prejudicar ele e a vida dele, sabe? É muito gostosinho esse filme, bem relaxante, assim. E não é essa coisinha de, românticozinho, bonitinho. Não, é reflexivo sobre a vida, sobre as escolhas e sobre o envelhecimento. É muito bom. Hum. Então, A Grande Beleza, Youth e Sobre o Tempo. Ai, gente, eu esqueci de falar no começo do episódio, agradecer as pessoas que saiu essa semana os rankings lá do Spotify, né, e tal, e os nossos ouvintes, como sempre, bombando corajosamente lá em primeiro, segundo lugar e tal. A gente ficou super feliz de ver. E que bom que vocês estão aqui com a gente, ouvindo, acompanhando, comentando, mandando mensagens para falar o que vocês conversaram com a gente durante o episódio. Então, muito bom. Obrigada, queria agradecer de coração, é isso. É verdade. É muito gostoso de ver ali algumas pessoas postando, outras que não usam Spotify, usam outras plataformas vindo chorar que, eu não uso Spotify. Ah! Tipo, a gente sabe, tá tudo bem, mas eu não vou dizer o nome de ninguém, porque senão eu vou esquecer aqui, então não vou privilegiar. Já mandei muitas mensagens para as pessoas que mandaram. Mas é muito gostoso mesmo de ver tanta gente ouvindo a gente assim e o feedback que a gente recebe também. Muito obrigado, ouvinte. Ainda não acabou, não vamos entrar de férias ainda, então já avisando aqui, vamos ter mais episódio. E é um prazer
conversar com Cíntia, gravar isso aqui, jogar no mundo e pessoas participarem desse bate-papo. E até uma pessoa no YouTube comentou esses dias de, nossa, eu queria estar com vocês ali sentado, conversando, sabe, batendo papo. E tipo, às vezes eu esqueço que é isso que a gente tá fazendo aqui, sabe? Ah, Ai, que delícia. É isso, gente. Então, boa semana para vocês. Até semana que vem. um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Dário, pode deixar essa parte aqui da Cintia zombando da minha assinatura final, Cintia. É isso que eu tenho, entendeu? É só o ouvinte raiz que ouve até o finalzinho que tem assinatura, ah, É ah, verdade. raiz.